O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Ele, na altura, fez algo. Eu recebia e-mails de clientes a dar os pésames. E eu achei que nessa altura que ia ser substituída. E eu estava super contente. Eu dizia assim: olha, não saí nas vezes que tive a oportunidade e não quis, mas agora é um boost. Vou ter um terceiro filho. Eu queria ter um terceiro filho, mas achava difícil encaixar tudo. E achei que vai chegar o meu momento, não é? Este é o Querido Líder da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança Milton Sousa e Jorge Medeiros. É a nossa convidada Teresa Cardoso Menezes, diretora-geral da Informa D&B, empresa especializada no conhecimento e análise do tecido empresarial. A Teresa é licenciada em Relações Internacionais. Penso que isso me terá ajudado a abrir o apetite pela política internacional e pelo conhecimento do mundo. O conhecimento do mundo, e também viaja muito, o conhecimento do mundo é importante para as decisões que toma, enquanto ocupa um lugar de liderança. Ter mundo é importante? Ter mundo é muito importante. E o mundo ganha-se com a sorte ou menor sorte da família que se tem. Eu tenho uma família grande e também com muito mundo, se mundo é viajar, mas sobretudo com muitas histórias, com muita... É tudo isso no fundo, não é? Uma família grande, muitos irmãos, meu pai tinha 3 irmãos, portanto é uma família muito grande. E mundo ganha-se um pouco com isso, não é só com as viagens que se fazem. Vivências, e era uma vida intensa de relações familiares e também de muitos amigos, e a nossa casa dos meus pais era uma casa sempre de porta aberta, era onde acabava sempre por acontecer tudo em nossa casa, e portanto isso ajuda muito a ter esse mundo, e depois também toda a parte da educação e da formação, e depois também as viagens, que podem ser curtas, podem ser longas, podem ser distantes, podem ser próximas, mas as viagens também, quando acompanhadas também dos nossos pais, também nos ajudam a abrir e a ver aquilo que de repente a olho nu não se vê. Mas estava-me a falar era nesse sentido, precisamente, para mim é muito importante acompanhar dessas vivências, não é? Todas. Sou também uma leitora compulsiva, não só de livros, mas de tudo aquilo que se passa à nossa volta, sempre mais interessada por aquilo que se passa lá fora, para poder saber ler ou perceber o que se passa cá dentro, e também para perceber quando é que nós estamos à frente, estamos atrás. Acho que Portugal em muitas coisas está à frente, noutras não tanto, e é esse mundo que me interessa. Eu, quando acabei o 12º, acho que é importante também aqui dizer, fiz toda a escola no Liceu Francês, portanto, logo aí havia uma ligação a outra cultura, e os franceses são muito fechados ainda hoje no programa que têm de ensino, é tudo a história francesa, a cultura francesa, abrem pouco ao resto do mundo, mas a história de França foi muito só por si. Eles até há pouco tempo era de francês que se falava, não era inglês, não é? Oficial, era Portanto, eu acho que isso também ajudou a ganhar esse mundo, e depois convivíamos com pessoas de outras nacionalidades que estavam havia sempre 30% a 40% dos alunos eram estrangeiros. E eu, desde muito cedo, muito cedo, queria sair de Portugal. Queria fazer qualquer coisa fora, queria sair. Eu não sei se era porque vivia numa família muito grande e era a filha do meio e estava sempre ali muito... Precisava de liberdade e silêncio. Liberdade e não tanta concorrência. E, portanto, quando escolhi o curso de Relações Internacionais, na altura não era nada aquilo que o meu pai tinha. O meu pai não achou nada bem, porque era um curso novo. Tinha acabado de abrir esse curso em Portugal, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e queria ir para a CE. Eu queria ir para a CE e tínhamos acabado de entrar na CE. Queria ser diplomata ou queria ir para a CE, e a escolha do curso teve a ver com isso. E depois fui para a Inglaterra viver um ano para ter o inglês fluente, já que tinha o francês fluente e o inglês fluente. E, portanto, havia este fascínio que eu tinha de ir além, ir para fora. E depois aconteceu tudo ao contrário. Eu nunca imaginei, nem nunca pensei que acabaria
a gerir uma empresa ou a trabalhar numa empresa e a começar nas vendas, que foi quando eu comecei a vender. Portanto, os planos saíram todos furados? Nunca pensei muito nisso, mas depois ainda tive 3 anos a trabalhar numa consultora e tive 1 ano fora, em Espanha, e depois casei-me e depois é aquela coisa, casa, depois tem filhos, e depois fui à procura de trabalho porque tinha que acabar o curso, porque entretanto quando fui para a consultora fiz ali um intervalo nos estudos, depois vim acabar o curso e depois a vida aconteceu. E nunca mais planeei absolutamente nada, nem fiquei muito chateada propriamente de não ter seguido aquilo que achava, porque naquelas idades nós achamos que queremos uma coisa sonhos, e claro, não sabemos bem porquê. E foi assim um bocadinho esse a história da minha vida. Nós no episódio anterior falámos um pouco sobre a herança militar e o almirante Gouveia e Melo, e houve, se vocês se recordarem, por favor digam-me, que eu não me recordo o nome do autor, mas houve um militar que disse: os planos são aquela coisa maravilhosa que desaparece quando a primeira bala é disparada. E portanto esta imprevisibilidade cria toda esta riqueza. E o mais engraçado é que quando entrei, eu estou na Informa, que era a Dani Bradstreet antes, há quase 30 anos, faço este ano 30 anos de casa. E quando me candidatei-me a secretária, porque como não tinha acabado o curso e havia ali uma pressão, para o meu pai era impensável, nós só tinha 4 filhas e um filho, e ele disse sempre, que é impensável não termos o curso acabado, e eu para acabar o curso pensei, preciso de um trabalho que não me obrigue a pensar, que me liberte, trabalho das 9 às 5 ou das 8 às 5 e depois vou fazer o curso no pós-laboral. E então o que é que eu vou fazer? Secretária, não tenho que pensar. E, portanto, tudo me ocupa a cabeça, depois posso estudar. E, portanto, candidatei-me a secretária, mas depois disseram que eu não tinha qualificações para secretária. E eu achei incrível dizerem-me que eu não tinha qualificações para secretária e disseram, olha, porque é que não vai? Temos uma vaga na área comercial e fazer um... E assim foi assim que começou a minha... Foi uma forma sofisticada de identificar uma pessoa que tem mais potencial. Mas de uma forma simpática... 30 anos na mesma empresa. Está há 30 anos. Como é que consegue manter a motivação no dia-a-dia, todos os dias, na mesma empresa, 30 anos? Olha, eu fiz um bocadinho de tudo. Esta empresa teve 3 lideranças completamente diferentes. Os primeiros 12 anos era uma multinacional com muito sucesso em Portugal e com gestão europeia, mas era americana, não é? Portanto, toda uma escola americana com tudo, e foi uma educação muito boa. Os americanos, de facto, são muito bons nas escolas de vendas, nas escolas financeiras. E, portanto, 12 anos, uma gestão de uma multinacional em Portugal. Depois houve ali um período em que a Dani Bradstreet resolveu vender as operações não anglo-saxónicas, por temas não conseguia competir nos países todos e também com a informatização não conseguia atender aos investimentos necessários em todos os países, e eles prepararam a empresa para ser vendida e então centralizaram toda a decisão na Europa, e de repente numa empresa como a nossa tínhamos 25 reportes diferentes a pessoas diferentes. E depois venderam a empresa à Informa. A Informa era um concorrente em Espanha, mantiveram a ligação, porque fizemos um acordo de distribuição exclusiva e mútua da informação internacional e da informação local, e foi outra empresa, mas completamente outra empresa. E com a entrada da Informa foi um percurso, já levavam 20 anos, e foi um percurso espetacular porque tivemos a oportunidade, tivemos que desligar todos os sistemas e criar tudo de novo. Fizemos quase o chão, as paredes, o teto, a infraestrutura toda nova, sistemas todos desenvolvidos cá, e portanto foram 3 empresas diferentes. Mas eu nunca pensei muito nisso. Tive 3 vezes para sair por propostas de outras empresas, e da primeira e da segunda fui aliciada para não sair. E bem. Não se vê o sorriso da Teresa no rádio. E da terceira vez achei que não fazia sentido. Da terceira vez percebi que não queria voltar a ser executiva, voltar a recomeçar tudo. Porque para mim foi um caminho de construção. Hoje a equipa que tenho a dirigir a empresa foi uma equipa construída por mim, tudo com pessoas que já lá estavam, e foram saindo os diretores e toda a sucessão foi feita internamente. Já agora vou aproveitar essa experiência para lhe perguntar isto. Como é que viveu, não sei se a expressão é mais adequada, mas a Teresa me dirá, a angústia desses convites? Esses convites causaram-lhe alguma angústia de agora vou ter de sair e gosto tanto de estar aqui? Ou como é que isso se gera?
Olha que foi muito simples, não tive quase angústia nenhuma. Não, pronto, aí está. Eu gostava, a empresa é muito... este negócio é muito, muito giro. Porque nós conhecemos profundamente a demografia empresarial, neste caso de Portugal, mas depois de muitos outros países, mas profundamente. E Portugal, em particular, é dos países que têm mais informação pública sobre as suas empresas. E, portanto, nós conseguimos prever imensos comportamentos das empresas por setor, por região, pela sua dimensão. É completamente diferente das empresas que têm menos de 5 anos das empresas que têm mais de 5 anos, ou que têm mais de 20 anos. Há as maduras, há as adultas, há as jovens, há as startups. E tudo isso eu acho absolutamente fascinante conhecer o mapa demográfico das empresas. Alterando, não é? Ao longo do tempo. Não é? Ele altera-se muito devagarinho, e depois tem a ver com primeiro as leis, não é? E o governo que temos, e depois, no caso de estarmos na Europa, também tem a ver com o próprio entorno da região onde estamos. Resolveu bem esses convites? Não fiquei a pensar muito. Penso, e aliás tenho a certeza que tomei a melhor decisão. Teresa, eu vou aproveitar o seu conhecimento, porque acabou de partilhá-lo connosco, para lhe fazer aqui uma pergunta que me atormenta há muitos anos. Porquê é que os portugueses lá fora são tão bons? Os portugueses que vão lá para fora são sempre conotados como ótimos trabalhadores, e cá dentro temos problemas de produtividade. Os portugueses são bons lá fora e são bons cá dentro. Pois imagino que sim, não é? Mas porquê é que não há tão resultados? Quando olhamos para o tecido empresarial, há um conjunto de empresas, normalmente também são grandes e normalmente também têm alguma maturidade já, são adultas ou são maduras, que funcionam tão bem ou melhor do que muitas empresas lá fora, não é? E depois temos um tecido de empresas portuguesas, digamos, ou mais pequenas e menos formadas, não é? Que eventualmente poderão ter um problema de produtividade, mas nós, nos números que temos, não vemos isso. Eu acho que a questão da produtividade é de alguma forma real quando comparamos, mas também tem aqui algo de mito, não é? E as empresas boas existem em todos os setores, existem em todas as regiões, existem de todas as dimensões, de todas as idades. Há a boa gestão e a má gestão. Eu acho que tem essencialmente a ver com um tema de gestão. E, portanto, toda a parte da formação, toda a parte... Eu acredito que esta nova geração que vai substituir a minha e as gerações acima da minha, vai trazer Essa transição não é fácil. Não é fácil porque agora também os jovens entendem a vida profissional de uma forma que não ficam nas empresas. É muito não ficam 30 anos numa empresa. Não ficam 30 anos, mas não ficam nem 3 anos. Pois. Não é? Nós temos como objetivo as pessoas que contratamos hoje, o nosso objetivo é que fiquem 3 anos. Certo. É quase Que conselho é que daria a um jovem tendo estado 30 anos na mesma empresa em termos de carreira? Eu não lhe diria para ficar 30 anos na mesma empresa. Eu não planeei ficar 30 anos na mesma empresa. Mas aconteceu. Claro. Aconteceu e tive sempre oportunidades. Eu fiz tantas coisas, dirigi várias áreas, tive vários projetos e fui sempre muito aliciada com coisas novas para fazer. E eu acho que é isso que os jovens também querem. Agora, também acho que os jovens, no momento em que decidem constituir família, a cabeça deles também muda. Claro, já precisam de estabilidade e precisam de segurança. Eles começam muito mais tarde. Não é? Portanto, quando olhamos para os jovens até aos 30 anos, para eles ainda estão quando nós estávamos, eu pelo menos, porque eu sou mais velha que vocês todos aqui, nos nossos 20, para eles os nossos 20 são os 30. Eu acho que as organizações não sei como é que vai ser, eu olho para os meus filhos e discuto muito com eles. Teresa, me permite, eu acho que teve se calhar na Informa a oportunidade de ter desafio, de encontrar oportunidades, e a empresa ela própria estava-se a transformar. Até que ponto é que as organizações, e conhecendo o tecido empresarial português, de facto convidam os jovens a participar e dão oportunidades que os desafiem, onde possam evoluir e aprender rapidamente?
Eu acho que voltamos à questão das boas empresas ou das empresas que se distinguem e das que não se distinguem. E as empresas que se distinguem têm essa noção, têm a noção que, para dar oportunidades e dar sentido e propósito àquilo que cada pessoa está a fazer, é preciso a empresa também ter um olhar sobre ela própria, perceber o trabalho que é amassador, automatizar esse trabalho para libertar o tempo para as pessoas poderem fazer as coisas que as máquinas não podem fazer. E depende muito do... E isso muitas vezes esse investimento muitas vezes não é feito. E aqui a questão da gestão e da boa gestão, eu penso que tem um bocadinho a ver com isso, que é aquilo que podes pensar em como usar as pessoas como pessoas e fazer o trabalho mais humano e mais interessante, não é? E aqui pode haver várias coisas que interessam as pessoas. Podem estar num projeto de transformação, podem estar a ser desenvolvidas e formadas para trabalhar numa outra plataforma. Isto pode não ser só a inovação, sim, não é? É, no fundo, as pessoas sentirem-se parte de alguma coisa. Eu ia voltar atrás em 2 pontos. Primeiro ponto, a Teresa diz que está há 30 anos, mas a própria Teresa qualificou as 3 fases profundamente distintas, não é? E, portanto, a sua descrição da fase em que Portugal é autonomizado e, portanto, tem de ser tudo feito de raiz, incluindo os sistemas informáticos, isto dito de uma forma assim, parece que é simples, mas é profundamente complicado, Teresa, não é? Ou seja, isto é construir uma empresa de raiz. Nós tivemos, e eu vejo isso como uma oportunidade espetacular que esta equipa de gestão, que já mudou um bocadinho, mas no seu coração é a mesma, tivemos. Eu de repente tive que comprar um data center. Não é? Foi muito divertido. Era isso que ia perguntar. Foi muito divertido falar com estes fornecedores. Comprar um data center. A Teresa está com um ar divertidíssimo a dizer isso. Foi muito divertido porque na primeira reunião, não lembro, foi um destes fornecedores grandes, ele fez a apresentação 2 e olha, vai ter que repetir tudo que eu não percebi nada. Estava com 2 pessoas da área de tecnologia comigo, olharam, ficaram cheios de vergonha. Eu disse, mas é que eu não percebi mesmo, faça-me um desenho porque eu não vou comprar uma coisa que eu não perceba. E isso e várias outras coisas que tivemos que fazer. Nós desenvolvemos a própria aplicação para introduzir os dados. Foi tudo feito, obviamente com muita ajuda de Espanha, e foi tudo feito separado de Espanha. Espanha aqui, a sorte de ter uma empresa muito à frente em tudo o que era tecnologia e muito à frente no não querer estragar. Portugal era líder de mercado nessa altura, Espanha não era. E, portanto, em Espanha eles fizeram uma fusão e integraram a empresa com a deles e aqui não estavam. E eles olharam e disseram, nós não vamos pôr Portugal dentro do sistema de Espanha porque temos que agora absorver a empresa espanhola e temos que então deixaram-nos, ajudando-nos sempre, fazer aqui. Portanto, ou seja, todo esse capital de confiança foi sendo demonstrado e construído. Foi. Eu já tinha 14 anos de casa e já 4 como diretora-geral da empresa em Portugal. E depois, estamos aqui num programa sobre liderança, a sorte de ter um mestre líder em Espanha, absolutamente... Eu tive muita sorte com os líderes que tive, porque foram mestres e em particular, o nosso, que ainda é o meu chefe atual, uma sorte incrível. Ele tinha visão. Falava-se há bocadinho da questão da confiança. Ele olhou, viu e disse, vou confiar. Vou confiar e vou acompanhar. Eu vou monitorizar. E tivemos um voto de confiança grande. Claro. Os números eram bons, não é? Portanto, não havia razão para não continuar a ser bons nos anos seguintes. E naquela altura, as empresas espanholas que compravam empresas portuguesas substituíam logo à cabeça o líder que estava. Sim. Porque entendiam Portugal como uma província, mais uma província de Espanha, que é a dimensão que nós temos quando olhamos para as várias províncias espanholas. E, portanto, ele, na altura, fez algo... Eu recebia e-mails de clientes a dar os pésamos. E eu achei que, nessa altura, que ia ser substituída. E eu estava super contente. Eu dizia assim, olha, não saí nas vezes que tive a oportunidade e não quis, mas agora é um boost. Vou ter um 3º filho. Eu queria ter um 3º filho, mas achava difícil encaixar tudo. E achei que vai chegar o meu momento, não é? E ele decidiu não fazer isso. Eu fiquei bastante admirada.
E estávamos numa reunião em que assinámos a parte toda, porque eu era gerente e fiz a assinatura de tudo, Claro. e depois chamaram-me para uma sala, ele, o advogado e eu olhei para a nossa diretora financeira e disse, é agora. A Teresa está a esfregar as mãos. Milton. Eu ia dizer, porque de facto isto é algo recorrente. Eu vejo líderes de sucesso, invariavelmente falam sempre de alguém que teve um papel fundamental, um mentor, alguém que serviu de exemplo, alguém que confiou em nós e geralmente muito cedo na nossa carreira e que molda muito a nossa imagem do que é um líder. A Teresa vê-se também com esse papel dentro da sua equipa. É uma mentora também para as pessoas que trabalham consigo. Deve ser, não sei. Acho que isso teria que perguntar. Tenho imensa dificuldade em falar como é que eu me vejo. Mas nunca lhe disseram? Nunca lhe disseram isso? Já. Ah. Mas há aqui aquela coisa do síndrome do impostor que é sempre eu acho que persegue mais as mulheres do que os homens. Acha que sim? Acho. Ou os homens escondem melhor? Por acaso não sei qual é a fotografia Talvez. estatística. Não sei se existe também. Não sei. Eu desde muito cedo, eu com 26 anos, deram-me o meu primeiro lugar de chefia. E eu achei que eles não estavam a ver bem, não é? Logo aí, e a equipa que eu dirigia eram todos mais velhos do que eu. E, portanto, sempre tive, se calhar, agora olhando para trás, foi um bocadinho cedo. Porque eu nunca tinha imaginado sequer que ia dirigir pessoas, ia gerir pessoas. Dirigir pessoas é uma coisa diferente. Claro. Gerir pessoas. E, portanto, desde muito cedo achei sempre que, e ainda por cima não tinha formação na área de gestão. A Teresa Cardoso Menezes, mas é a deixa perfeita para lhe fazer uma das 4 perguntas fixas. Quando é que percebeu que era a líder? Quando é que caiu essa ficha? Eu acho que a ficha caiu porque eu geria equipas. Tinha equipas e fazia gestão de equipas e tinha orientações claras de cima e objetivos, empresa americana, tudo aquilo. E depois, quando me propuseram ficar à frente da empresa, eu achei que era a pessoa que estava na empresa mais bem colocada para ter esse lugar. Nunca achei que esse lugar fosse para mim, porque achei que era ou para um homem, ou enfim, eu nunca me dediquei muito a pensar na minha carreira. Tinha muita dificuldade em responder àquela questão: onde é que quer estar daqui a 5 anos? Exato. Não sei onde é que quer estar amanhã, porque isto tem um bocadinho a ver com os filhos e com a casa, Claro, e com tudo. há muitos imprevistos, Eu claro, penso é como é que chega ao fim de semana e etc. E quando eu me apercebi que já não era só uma questão de gerir pessoas, mas era uma questão de gerir pessoas que geriam pessoas, isso é completamente diferente. É outro campeonato. É outro campeonato, porque enquanto eu estou a gerir as pessoas diretamente, eu consigo influenciar de alguma forma a maneira como eles fazem as coisas, não é? Quando estou a gerir pessoas que estão a gerir outras pessoas, há um momento, já há uma orquestração que é entre todas as áreas, e depois tem que convencê-las, tem que lhes vender. Aliás, porque eu sempre tive um problema com os chefes, que é, se me pediam para fazer uma coisa que eu não percebia ou que eu não estava de acordo, era muito difícil. Muito difícil eu fazer. E discutia. E, portanto, pensei, as pessoas que estão a trabalhar comigo na minha equipa, eu tenho que convencê-las, tenho que inspirá-las, tenho que lhes explicar o que é que eu estou a ver mais à frente. Gosto muito de mapas, desenhos, e estava sempre... E dizia-lhes sempre que, mas vocês têm que, sabendo o que é preciso fazer, o que temos, onde é que temos que chegar, têm que ser vocês a fazer à vossa maneira. Certo. Até porque muitas delas já tinham lugares de chefia, portanto não é agora impor muitas regras, não. Há aqui um conjunto de regras que são as da empresa, e como? E às vezes caía na tentação de lhes dizer: olha, se eu estivesse no teu lugar, eu faria assim. Portanto, tinha aqui uma coisa que estava a ouvir. E elas riam-se. Disse aí uma coisa que para mim é muito importante, e isto é algo que eu tenho observado imenso, muitas pessoas a queixarem-se de que estão assoberbadas, têm muito trabalho, e uma das dificuldades que elas têm é saber dizer que não, perante a sua própria gestão. E disse uma coisa que para mim foi deliciosa, que até há muitos estudos que mostram de facto, quando nós sabemos dizer que não, e é um não informado, é um não qualificado de pensamento, na verdade, em vez de nós estarmos a criar uma certa imagem de que não estamos comprometidos, é exatamente o oposto. Nós criamos uma imagem de alguém que pensa connosco, que pensa de forma estratégica. E isto é algo que eu vejo muitas pessoas a sofrerem no seu dia-a-dia na organização, porque não têm a coragem de dizer que não e de falar de forma aberta com as suas chefias sobre aquilo que concordam, discordam e pensar com a gestão. Não é? Essa é uma lição, a meu ver, muito importante. Eu acho que isso não se passa comigo. Eu
Tenho uma boa, diria uma ótima relação com a minha equipa de direção e digo-lhes sempre que têm que, eles já sabem, já nem preciso dizer, não é? São muitos anos a trabalharmos juntos, que têm que pensar com a cabeça e pela cabeça deles, não é? E combinamos, eu sou exigente, sou hiper exigente comigo e com as pessoas que comigo trabalham, mas tem que haver sempre um ok da parte deles, sim, eu consigo, ou eu não consigo, ou preciso de pôr isto de lado. Tem que haver, eles têm que estar têm que comprar completamente aquilo que vão fazer. E aquilo que me dá mais gozo é quando um projeto, aqueles projetos, aquelas transformações e alterações que é preciso mesmo fazer e que eu tenho uma dificuldade enorme em convencer um determinado diretor ou uma determinada diretora, e pouco tempo depois a ideia é como se tivesse sido deles. É quase, eu às vezes tenho que dizer assim, olha lá, isso... Mas muitas vezes nem digo, o prazer que me dá estarem a defender algo que eu tive imensa dificuldade em conseguir convencê-los, e isto tem a ver com mudar o dia-a-dia, mudar coisas que temos mesmo que mudar na forma como trabalhamos, porque senão não vamos chegar. Mas aceita ou não à primeira, ou esse não tem que ser muito bem justificado? É muito bem discutido. Não é questão de... Não é só discutido, não é só justificado, tem que ser discutido. Eu tenho ideias... Tenho muito... Não sei se tem a ver com o curso que eu tirei e com este gosto que eu tenho pelas relações entre países e por... que é os mapas, não é? Há um mapa. Nós não conseguimos fazer um caminho... A maior parte das transformações de mentalidades e de formas de trabalhar levam alguns anos. Não acontecem nem à força... nem de repente, levam tempo, e para acontecerem tem que se mudar a forma como se tem as equipas organizadas. Todos os anos nós revemos, há uma sessão em que eles têm que mudar quais são os objetivos que têm, onde é que querem estar daqui a um ano e como é que vão organizar a equipa. O que é que vão mudar, quem é que vão mudar de sítio. Eles não podem ouvir isto, porque senão nós ouvimos a entrevista da Teresa e a Teresa diz que não sabe onde vai estar amanhã, portanto não nos pode exigir que nós queiramos saber onde. Isso era o que eu estava a pensar em vir este podcast. Há sempre um risco associado a estas coisas. Chama-se inovação. É um lugar seguro, É inovação. Teresa, o momento que me apercebi foi esse. Quando de repente tem que liderar uma empresa, uma equipa... E tudo o que é feito é através de pessoas que gerem outras pessoas. Teresa, eu a fazer-lhe aqui uma pergunta, a fazer uma ressalva, porque nós partimos do pressuposto, nós sabemos do que estamos a falar e sabemos, mas se calhar quem nos está a ouvir não sabe o que é a síndrome do impostor. E a síndrome do impostor, posta de uma forma muito simples, é as pessoas acham que não têm a capacidade ou a competência para fazer ou para a determinada tarefa e, portanto, acham que a qualquer altura vão ser apanhadas ou descobertas como sendo uma fraude. É desta. É desta, vai ser desta que vou apanhar. Mas há um lado importante aqui, e eu agora vou, não é que obviamente não precisa da Teresa, mas eu conheço minimamente a Teresa para ver o outro lado. E o outro lado é o da humildade. É o da humildade do querer crescer e de ter a curiosidade intelectual. E a humildade não é só quando para cima, não é só para as suas chefias, é de si para consigo. Ou quando a Teresa, alguém está a explicar ou a transmitir uma ideia, a própria Teresa também, se não sabe, abertamente diz, não sei, não percebi, explica outra vez. É isto, não é? É porque vale a pena salientar, porque nós lidamos com muitas organizações e não é um traço, eu não consigo quantificar, obviamente, mas não é um traço assim tão comum. Às vezes há pessoas que se defendem no exercício da liderança porque fazem aquele raciocínio, consciente ou não, mas um raciocínio convoluto de que não podem dar parte fraca, portanto, mesmo que não estejam a perceber, assentem com a cabeça e, portanto, era só para dizer isto. A outra pergunta, esta sim é uma pergunta, e eu conheço algumas das suas pessoas, de quem gosto muito, e para quem enviou aqui um abraço, mas vou fazer a pergunta de uma forma asséptica, porque a Teresa disse que fez crescer a organização toda orgânica e internamente. A pergunta é esta: porquê? E eu já... Porquê? Porque muitas vezes ouvimos aquele argumento legítimo ou apenas usado como expediente de que precisamos de sangue fresco, precisamos de visões diferentes, precisamos de pessoas que tenham estado em outras indústrias para. Portanto, isto tem prós e contras.
Qual foi a sua lógica para fazer crescer as pessoas de dentro da organização e não ter ido buscar pessoas fora? Porque eu acredito, estou convicta que são as pessoas que temos dentro que melhor farão crescer e desenvolver a organização. Acredito nisso convictamente. E acho extremamente complicado quando vêm pessoas de fora. Isto é um bocadinho como as fusões de empresas. Normalmente não correm bem. Não é? Aí é muito há difícil. fotografias estatísticas, a esmagadora maioria. É muito não difícil corre. juntar culturas, e quando vamos buscar pessoas de fora para lugares de chefia, é muito difícil entrarem na nossa cultura. Claro. Mas também fomos, nós vamos buscar pessoas de fora também. E vamos buscar pessoas de fora quando o conhecimento, a parte técnica desse conhecimento... É preponderante. Mas é por uma complementaridade, não é? Numa lógica de complementaridade, de competências, não é? Sim, Ok. sim. Ok. Sim, Ora, eu acredito que quando eu desenvolvo ou tento desenvolver a minha equipa de direção, e estou muito atenta ao desenvolvimento que a minha equipa faz das outras linhas de chefia e por aí adiante, porque no fim eu não posso estar o tempo todo a fazer a gestão do dia-a-dia, nem posso estar o tempo todo. Eu tenho uma equipa hoje em dia super autónoma, portanto eu posso me dedicar a ler coisas, a pensar coisas, a fazer alguns desenhos, porque eu tenho o privilégio de ver e de ouvir e de conhecer as áreas todas e perceber quais são os pontos comunicantes, e hoje em dia a maior parte dos projetos são transversais a todas as áreas, e portanto eu muitas vezes começo a cozinhar. Aliás, eles dizem que quando eu venho de férias é o momento que eles mais temem, porque eu venho com muitas ideias. Quando eu digo assim, tive uma ideia, é logo, hoje não posso. Toca uma sineta. Já não vou almoçar contigo, mas é um bocadinho assim, e são ideias, e é verdade, chego ao verão e já estou a pensar o que é que temos que mudar em janeiro, e mudar. Nada de especial, é mudar na organização. Há coisas porque isto evolui. E precisa de tempo para isso, não é? Não pode estar consumida... Preciso de tempo para isso e E não pode estar consumida com tarefas... E volta ao tema do não. Mas há não sempre, é? há sempre uma parte enorme de tarefas, não há como fugir. Há uma parte, eu diria que 30% a 40% do meu tempo, se calhar um bocadinho mais, é muito dia-a-dia, não é? Porque acontecem situações, e é preciso mudar agulhas, e é preciso, evidentemente, mas depois mas também tem de haver a outra componente do dia-a-dia, não é? Claro que tem que haver a componente do dia-a-dia. Bom, claro que sim, mas nós sabemos que muitas vezes não acontece. Aqui estou a lembrar-me de um modelo, já tem uns anos, acho que é dos anos 50, do CATS, e que tem 3 estádios, e o estádio, à medida que a pessoa vai subindo na organização, as competências técnicas vão perdendo preponderância e as competências relacionais e estratégicas vão ganhando preponderância, e portanto um líder a partir de uma determinada altura tem de pensar estratégia, tem de pensar na grande big picture, portanto tem Jorge, de ser... agora encaixa perfeitamente naquilo que foi esse desafio que a Teresa falou. Foi a certa altura, quando comecei a gerir gestores, há ali um shift em termos de forma de pensar o seu dia-a-dia, o seu trabalho, aquilo que é uma medida de sucesso, né? E essa transição é fundamental, e eu ter essa percepção. E há muitos líderes que falham, precisamente porque não se apercebem que o registro e a forma como vão despender o seu tempo, aquilo que são as suas prioridades, a forma como medem o seu sucesso, tem que mudar também com essa transição. O Marshall Goldsmith tem uma frase muito, acabou por ficar famosa, que é "What got you here won't get you there", isto dito em português de verão, não é? Mas é as competências que me trouxeram até aqui, não são necessariamente as competências que me levarão mais adiante. Portanto, há aqui uma reinvenção que é necessária, e construindo aqui sobre o ponto do Milton, que é um ponto fundamental, haveria ainda uma outra tentação. E a tentação seria, ok, eu até compro a ideia de que eu preciso de saltar para outro patamar de operação, portanto vou ter de largar alguma pele, não é? Mas, consciente ou inconscientemente, a pessoa estar à procura de clones de si próprios. Mas a equipa da Teresa tem pessoas muito diversas, muito diferentes entre si, até na maneira de estar, não é? E na maneira de sentir e na maneira de pensar. Tem, é diversa. Ou seja, não fez clonagem. É o meu ponto. Não tem nada que ser. Mas tem que pensar que. Sim, mas quem nos ouve não sabe, não é? Há uma coisa que eu às vezes, quando estou a tentar convencê-los de que temos que fazer uma transformação qualquer, e
E depois eles começam a fazer perguntas, mas porquê e como? Ou então até numa coisa mais concreta, e meu pai dizia sempre uma coisa que era, quando nos pedia alguma coisa, e nós, mas pai, mas o quê? Como? E ele dizia assim, façam exatamente como eu estou a pensar. Eu volta e meia também digo isso. Muito bom. Quando não estou a conseguir... mas como é que quer? Mas das coisas mais... exatamente como eu estou a pensar. E é um bocadinho... verdade, mas na gestão do dia-a-dia o mais importante também é estar disponível para esta minha equipa. Tenho muitas batidas à porta e depois vamos tomar um café, quero falar contigo, não sei o que achas isto, estou a pensar, e são coisas também que lhes surgem e saber o que se ela pensa que faz sentido, não faz sentido. Ou eventualmente um pouco testar as águas também, não é? Não, mas vem a bater bolas. Sim. Porque bater bolas, eu às vezes, com o meu chefe está em Espanha, e há dias que quando lhe ligo dizer assim, olha, eu preciso mesmo que falar com alguém sobre este assunto, não é? E lá, está bem. Mas é isso, eu tenho que estar disponível para as pessoas para baterem bolas sobre coisas que estão a pensar, estão a preparar um relatório para uma apresentação e de repente não sei se vou por este caminho e por aquele, e às vezes vem-me perguntar como é que tu queres que eu ponha isto. Eu estava a pensar por assim, achas que e explicam, porque também é um bocadinho esta coisa de perceber porque é que, e muitas vezes dizer assim, isso é uma ótima ideia, e acho que e às vezes digo, olha, eu nunca não escrevia tão bem como tu, nem tinha feito a prensa, e eles ficam com ar. Claro, ficam orgulhosos. Teresa, também, não é? qual foi o pior momento da carreira? O pior momento da carreira foi quando a empresa foi vendida à Espanha, à Informa. Quando lhe mandaram as condolências? Sim. Não foi o pior, porque a Dun & Bradstreet contratou estes consultores estratégicos, isto já foi há 20 anos, portanto, penso que era a McKinsey na altura, mas contratou nos Estados Unidos para fazer um projeto de Financial Flexibility, como eles chamavam, que significava vamos reduzir 30 a 40 pessoas. Temos de ter uma sessão só sobre eufemismos. Foi um momento, e eles cortaram em todos os países quase 30% das pessoas. Fizeram-no, é verdade, disponibilizaram fundos e pagavam principescamente, mas foi horrível esse período. Foi mesmo um período muito difícil a preparação, o emagrecimento da empresa para ser vendida. E esse foi um momento... E o que é que aprendeu foram 2 dessa ou 3 fase? anos. E depois, de cima, vinha um discurso, you have to be aligned. Não é? E depois fizeram uma coisa, na altura, eu era gerente da empresa e era country manager, mas... a minha função como country manager era ser revenue assurance, que é se vires alguma coisa ou se estivermos a tirar alguma perna ou alguma, tens só que avisar. Claro. E foi eu nunca compreendi, eu compreendo, mas os processos de reestruturação muitas vezes são feitos de uma maneira... São muito cegos. São completamente cegos. E qual é que foi a sua maior lição? Aqui podes ter nesta área 2,5 pessoas. E eu perguntava sempre, mas o que é que queres que eu corte? As pernas, a cabeça? A quem é que queres que eu corte? You're being sarcastic. Sarcastic é... Eu achei que naquela altura... Depois na altura tive um chefe inglês e ele ligou-me e disse-me, explicou-me que se eu tinha que ser parte da solução e não parte do problema, e que algumas coisas não podia contrariar tudo. Have to be aligned. Não, ele disse-me, olha, há coisas que tens que pensar, que tens que go with the flow, e há outras, aquelas que forem mesmo graves, materiais e ofensivas, e que vão contra essas aí, eu já era por tudo e por nada. Escolher as batalhas, não é? Escolher as batalhas. Esse também foi um bom... Foi pouco tempo, e era um homem muito experiente, já estava perto da idade da reforma, e eles depois ligavam, porque eu era muito... É muito fácil ler tudo o que eu estou a pensar, assim, que um neon passa. É muito transparente. Está muito melhor. Trabalhou essa parte? Trabalhei essa parte. Porque vê-se muito na expressão e na forma... E tive muitos dissabores por causa disso também. E o que é que aprendeu, perguntava o Milton, com isso tudo? Qual é que é a principal lição que retirou desse período mais negro?
Acho que foi mais... não tirei muitas lições. Tenho a certeza que não seria capaz de fazer um projeto de reestruturação de uma empresa. Isso, fiquei com essa certeza. Portanto, também acho que eu sou capaz de fazer um bom trabalho em determinadas circunstâncias, não em todas as circunstâncias, e nunca faria um processo com um objetivo destes. Ali havia um objetivo claro, era mesmo... Nós éramos 120 e quando a empresa foi vender éramos 70. E não havia pessoas suficientes para fazer tudo aquilo que nós tínhamos que fazer para garantir a segurança e o rigor que tínhamos que garantir na altura. Portanto, fazíamos tudo fora de horas, tudo. Portanto, foi um processo muito difícil. Sim. Mas é já muito foi há 20 também anos, esta portanto, parte, né, de perceber onde é que eu, enquanto líder, estou ao meu melhor, não é? Sim, mas navegámos e tínhamos um grupo, uma task force, todos muito alinhados, e fizemos e navegámos. E depois foi uma sorte também a empresa que informa. Que adquiriu depois. Mas eu na altura era muito jovem também, não é? Gostaria mais uma pessoa mais jovem do que uma pessoa mais experiente? Se fosse hoje, enfrentaria tudo isso de outra forma ou não? Ou é impossível fazer este exercício? É difícil de fazer esse exercício. Houve ali a maneira... Mas eu não sou consultora e calculo que isto seja uma receita que seja aplicada quando é preciso fazer reestruturação. No caso de Portugal, veja, nós éramos uma empresa rentável, éramos líderes de mercado e, portanto, eu não entendia como é que estavam a aplicar uma receita igual a todas as empresas, independentemente do resultado da empresa. Portanto, para nós, sentimos aquilo como muito injusto. Nós, Portugal. E portanto, foi duplamente difícil, que é quase um bocadinho aquela ideia, estamos a fazer... mas havia toda uma estratégia global e estas multinacionais muitas vezes têm este tema da globalidade. E como é que se mantém a equipa alinhada e entusiasmada quando tem de executar uma tarefa dessas com a qual não concorda ou tem muitas dúvidas? Num contexto desses, nós vamos fazendo e vamos tentando contornar algumas das questões. Naquela altura nós tínhamos uma empresa em Portugal que tem 120 anos, faz 120 anos agora em 26. Em 1906 abriu a Dani Brasserie em Portugal e portanto havia muitas pessoas muito perto da idade da reforma e portanto o que nós fizemos foi um bocadinho perguntar, havia muitas pessoas que estariam disponíveis para sair e portanto fizemos aqui um bocadinho num grupo que havia na empresa na altura em Inglaterra, que também estava mandatada pelos Estados Unidos para fazer este processo. Houve aqui um grupo houve aqui um entendimento em que fizemos, correu tudo muito bem, a ver? Mas tivemos aqui um bocadinho atenção em juntar os interesses de algumas de alguns colaboradores sim. E portanto as coisas correram relativamente bem. Teresa, e se calhar foi porque nós tínhamos uma equipa, estávamos muito alinhados nós aqui e foi um bocadinho, nós temos que estar todos muito bem alinhados, muito bem coordenados e vamos fazer isto o menos dolorosamente possível. Mas era muito doloroso para nós que recebíamos as instruções para fazer. E portanto, depois fazíamos brainstorming autêntico, como é que vamos cumprir este objetivo. E depois... E se não tivessem podido recorrer a esse formato em que convidam as pessoas mais próximas da reforma? Vamos supor que havia uma cota e que essas pessoas não conseguiriam satisfazer, isso não é? São tudo suposições. Eu sei, mas claro que sim, mas no exercício, enfim, é uma pergunta retórica, não é? Mas no exercício da liderança ajuda-nos a pensar em outras alternativas mesmo que não tenhamos a resposta, porque nos põe noutra perspectiva. Porque, por exemplo, onde é que eu ia com a minha pergunta? Se a Teresa me dissesse, ou nos dissesse que não, eu aí se tivesse mesmo de despedir pessoas que eu acho que não deveriam ser despedidas, o que é que eu faria? Não sabemos, porque não viveu esse cenário, mas vamos supor que a Teresa ou qualquer pessoa que nos está a ouvir, por princípio decidiria, eu saio também. Não seria necessariamente a melhor opção. Porque ficariam outras perguntas no ar, como, por exemplo, a empresa não ficaria mais bem servida se eu continuasse?
e saindo eu e vindo outra que aceita esta situação, as pessoas que ficam não ficarão mais mal servidas. Isto são tudo suposições, não há resposta para nada. Mas do ponto de vista de liderança ajuda-nos a pensar. E às vezes, pensando nisto, se calhar eu devo ficar porque tenho aqui um capital psicológico e as pessoas confiam em mim, e ao sair, por princípio, corro o risco de minar isto tudo porque não sei quem vem. É só uma pergunta retórica. Sim. Ou seja, mesmo que tivesse decidido sair, não seria necessariamente a melhor opção. Sim, mas pensei várias vezes. Pensou várias vezes a sair? Pensei várias vezes, aquilo quando a pessoa se deita à noite e pensa, não vou continuar, mas depois havia ali também algum sentido de alguma obrigação, missão, de responsabilidade. Isto fica muito complicado. E depois, repare, nós também não sabíamos, nós que estávamos neste grupo, se ia chegar à nossa vez, não é? Porque essa possibilidade era perfeitamente possível, e depois víamos o que estava a passar nos outros países também, não é? Portanto, isto é um bocadinho, são sempre processos super ingratos, estes processos de reestruturações. No caso de Portugal, e na altura não tinha acesso aos números de todos os países, era muito injusto. A forma, sobretudo, sim, pode-se equacionar, pode-se olhar, e sim, é bom revisitar e otimizar, mas sobretudo a razão. Mas por isso é que eu lhe digo, eu acho que eu não seria a pessoa aqui uma para nota fazer só uma muito restauração. rápida daquilo que é algo que sabemos bem, que é esta questão da justiça organizacional, e o sentimento de justiça é algo que nós valorizamos imenso, e quando nós nos sentimos injustiçados, isto tem um peso enorme na nossa motivação ou na falta dela, e portanto este sentimento de injustiça é muito compreensível, e de facto todos os processos de transformação e de mudança desde logo têm que tentar o mais possível envolver as pessoas para que elas possam sentir que foram justamente envolvidas no processo. E não há nada pior numa organização do que o sentimento de injustiça. Mina o clima organizacional de forma brutal. Então, Isso ficará, e entrariam outras lideranças, a liderança ética, por exemplo, estou a lembrar-me aqui, mas isso levanta aqui outras lebres, não é? O tema da meritocracia, até que ponto é que de facto podemos falar, mas se calhar deixamos isso para outras núpcias. é melhor que ainda temos aqui mais uma ou duas perguntas para a Teresa, e vamos virar isto tudo ao contrário. Quando é que foi o melhor momento, Teresa? Os melhores momentos. Agora, nos piores momentos, eu queria ter dado outro exemplo, bastante mais leve. E não este exemplo. Então, mas ainda vamos a O pior tempo. momento da carreira, se é aquele momento da transição. Sim. E tudo. Mas eu tenho muitos ótimos momentos, muitos maus momentos, são pequeninos, não é? São alturas, são momentos, são conversas que não me correram bem, são situações com clientes. Há sempre situações, histórias muito divertidas com clientes, algumas que eu depois do desfecho pensei, oh meu Deus, o que é que aconteceu aqui? Porque são conversas também com clientes, mas tive muito mais bons momentos do que maus momentos, que isso é bom. Até porque depois os maus momentos também cabe-nos a nós fazer essa recuperação, claro. E aprender alguma coisa com eles. De recuperação dos maus momentos. E sim, o que é que podemos aprender? Aprendemos sempre, não é? E sobretudo a tentar não fazer a mesma coisa outra vez. Nos bons momentos, olha, eu digo que há 20 anos que estou a passar que estamos a passar, enquanto empresa, um bom momento, não é? Porque toda esta transformação que fizemos levou a que a empresa estamos a crescer há 20 anos consecutivos. Não há muito, nós sabemos, porque nós temos os balanços das empresas todas, que são 500 mil, não é? E há muito poucas empresas que crescem 20 anos consecutivamente. E, portanto, eu diria que estes últimos 20 anos, depois de ter tido as outras duas experiências, que também tiveram as suas coisas de aprendizagem ou as suas coisas boas, houve muitos desafios, houve a pandemia, houve o programa de assistência financeira, houve muitos desafios pelo caminho, mas assim, de uma forma, se falei daquele período da transição como um mau momento, acho que é um bom momento que temos enquanto empresa, e temos imensas perspectivas para continuar a crescer, porque as empresas hoje precisam mesmo de informação e está integrada em todos os seus processos decisórios, Claro. tudo que seja com clientes e com fornecedores, etc.
Agora, tenho sempre uma história que nunca me esqueci, que foi que eu tinha 3 anos de casa, estava nas vendas, era consultora, era gestora de carteira de clientes, e de um dia o nosso diretor-geral descobriu que havia um cliente, um banco, que era novo, isto foi há 30 anos, há 25 anos, 27, que os bancos trabalhavam connosco, mas tinham os departamentos de informação, todos, e portanto recorriam a nós quando não conseguiam mesmo mais nada. E tinham investigadores e pessoas em todas as regiões para saber informação, para poder dar crédito. E este banco, quando abriu, foi muito inovador no nosso mercado e decidiu fazer outsourcing total da informação. Nós não percebemos isso e, ao fim de 2 ou 3 anos desse banco, o nosso diretor-geral soube numa reunião que eles trabalhavam só com a nossa concorrência. E eu lembro-me dele chegar ao escritório e ele estava super agitado com aquilo e chegou e pouco tempo depois chamou-me, mandou-me chamar, estava ele com o diretor comercial, e, Teresa, a partir de amanhã o seu trabalho vai ser conquistar este cliente. Não faz mais nada, tirou uma carteira de clientes e disse, e olha, podes fazer o que quiseres, como quiseres, temos que conquistar este cliente. E eu fiquei a pensar o que é que eu vou fazer agora e então montei um plano e durante um ano andava pelas sucursais do banco a fazer formação, a explicar a bondade da nossa informação, a qualidade, a informação internacional. Tínhamos um sistema fantástico que era um autofax, em que eles faziam o pedido e um segundo depois aquilo saía no fax. Eu ficava fascinada e eles também. Assim, tudo aquilo foi depois fizemos uma... O fax é uma... o quê? Foi um caso. E eu andava literalmente, só tinha aquele cliente. Claro. E um ano depois, fechou-se com esse cliente o maior contrato da companhia na altura. Então conseguiu mesmo convencê-los? Conseguiu. Depois foi muito divertido também. mas é que é verdade. Há uma altura que começamos a pensar numa forma de... E nós tínhamos uma cota de mercado maior do que o nosso concorrente. O nosso concorrente fez aquilo conseguiu fazê-lo de uma forma mais inteligente do que a nossa, não foi? Uhum. E portanto, isso foi um projeto de um ano e eu lembro-me, ao fim de 6 meses, que fiz umas contas com os balcões todos, começava a ver o consumo a crescer em cada balcão e tudo, e disse, nós, se tudo correr como está a correr e se isto continuar, nós em janeiro podemos fazer um contrato. E eles olharam para mim e assim, que amorosa. Teresa, já percebemos que se diverte muito a trabalhar. Isso é um caso há muito tempo, mas foi assim o caso. E isso passa. Temos aqui mais uma pergunta que é, alguma vez não lhe apeteceu ir trabalhar e ligou a dizer hoje rebentou-me um cano ou o cão comeu o trabalho de casa e hoje não vou? Se o fiz, não o fiz, porque é verdade que mais depressa se apanha um mentiroso do que um cego, não é? Mas há várias vezes, eu acho que nos acontece a todos, que é acordar de manhã e dizer assim, hoje não apetece nada. Mas a verdade é que 2 segundos depois a pessoa está a tomar um dusto e isto desaparece essa ideia. Mas nunca o fiz, mas tenho também uma história do princípio da minha carreira na Dun & Bradstreet, que eu chegava sempre atrasada, sempre, todas as manhãs, 10 minutinhos, 15 minutinhos, eu chegava sempre atrasada. E o nosso diretor-geral da altura era muito rigoroso com os horários e ficava muito, muito zangado com isso. E um dia chamou-me a atenção e disse, não sei o quê, não faz sentido, tem que se disciplinar, mas muito positivamente. E ele tinha toda a razão, não é? E eu passei a chegar a horas. Mas claro que de vez em quando lá me atrasava. E então ele dizia sempre que ele via tudo, ele tinha sempre a porta aberta do gabinete. E eu dizia sempre assim um adeus, quando chegava a e ele às vezes vinha cá fora, não sei se eu tive um furo. E depois passou a ser, cada vez que eu chegava atrasada, Carlos, tive um furo. Eu sempre tinha tido um furo. Mas não. Muito, muito obrigado por ter estado connosco no Querido Líder, a Teresa Cardoso Menezes, diretora-geral da Informa D&B, uma empresa especializada no conhecimento e análise do tecido empresarial. E obrigado por essa partilha. Ficou bem patente como se diverte a trabalhar e como se tem divertido nestes anos todos. Milton Sousa, Jorge Medeiros, até para a semana. Os nossos queridos líderes cá estarão de volta. Eu também, Ricardo Conceição, cá estarei. Muito obrigado e até para a semana. Obrigada.